Oi, pessoal. Como vocês pediram muito, estou gravando esse vídeo para passar um pouco do que foi o mini curso sobre Time Series, tá bom? Aí eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, né, falando sobre Time Series, o que a gente vai abordar aqui, né? A gente vai falar um pouco sobre a natureza do problema de séries temporais, aplicações de Time Series, né? Onde eu posso aplicar, como preparar o dado, os algoritmos mais utilizados, métrica de avaliação e uma aplicação do Python, até para vocês terem uma noção de como que funciona. Beleza? Aí falando de tipos de algoritmos, né? Onde se enquadra séries temporais. Então, pensando nos tipos de algoritmos, existe supervisionado, não supervisionado e por reforço. Supervisionado é quando você tem uma label, o dado rotulado, né, no passado, e aí o seu algoritmo ele vai aprender com esse histórico, né? Entender o comportamento. E aí aqui que se encontra o algoritmo de classificação, regressão e séries temporais. Mas também tem os não supervisionados, que é basicamente eu não tenho a label, não tenho o dado rotulado no histórico, no dado histórico, mas eu consigo, a partir do comportamento do dado, tentar criar grupos, associações, né? Então, como está aqui, problemas de associação e agrupamento. E, por fim, o por reforço, que é basicamente o algoritmo aprende dando recompensas, né? Então, isso é utilizado muito para games. Por exemplo, quero que o algoritmo aprenda a jogar xadrez, existem algoritmos, exemplos sobre isso. Então, basicamente, é um aprendizado cíclico, né? Cada vez que o algoritmo acerta, se dá uma recompensa. Mas aqui hoje vamos falar de time series, né? Que é um tipo de algoritmo supervisionado. Então, aqui só para brincar, o que acontece, né, do supervisionado? Poxa, eu tenho um passado, sei um comportamento, o que vai acontecer no futuro? Qual que é a possibilidade, né, que pode acontecer ali no futuro? O que se difere? Como é que eu sei que é uma série temporal e o que não é uma série temporal? Uma das maiores características de série temporal é que as observações vizinhas são dependentes. O que significa isso? Pensa no seu dia a dia. Né? Por exemplo, o que está acontecendo agora tem uma relação com o que aconteceu há um minuto atrás, né? E é isso que a gente fala com relação com as observações vizinhas, né? É algo sequencial ao longo do tempo. Então, só para falar, o que são séries temporais? Exemplo, uma série que mostra a temperatura diária de uma cidade, salário mensal de alguém ao longo do ano. O que não é uma série temporal? Por exemplo, um conjunto de dados sobre dados de temperatura de várias cidades diferentes e que não sei ao longo do ano, né? Não tem essa informação ao longo do ano. O salário do habitante de uma cidade em uma data específica, também não é uma série temporal. E é aqui abordando mais, né, onde eu posso aplicar, até onde a gente ouve muito falar no mundo de ciência de dados, assim, time series, vamos dizer que é muito antigo, né? Vem lá também de finanças e tudo mais, previsões meteorológicas, né? Então, um exemplo, previsão de consumo de energia, previsão do tempo, análise de orçamento, previsão econômica, previsões sismológicas, né? E análise de mercado financeiro. Existe um mundo aqui, são só exemplos para vocês terem uma noção de onde aplicar. Tá? E aí, beleza. Tá, Angélica, o que eu faço? Como é que eu sei? Como é que eu trato um modelo de série temporal, né? O que eu preciso saber antes de começar, né? Eu não vou lá começar direto a construir meu modelo. O que eu tenho que perguntar? O que eu tenho que saber? Então, aqui eu coloquei algumas perguntas para dar um norte para vocês, né? Para ver se faz sentido. Então, a gente fala, perguntar para a área de negócio, se você vai construir um modelo para uma área de negócio, para o cliente, entender. Então, por exemplo, qual o volume dos dados históricos que se possui, né? Para entender se tem dado histórico suficiente para construir um modelo. Angélica, mas como é que eu sei se é suficiente? Lógico que você vai testar, mas, por exemplo, eu tenho dado de uma semana. Poxa, talvez seja muito. Dependendo, ainda mais se é algo, por exemplo, para prever o preço da energia. Caramba, eu tenho dado só de uma semana, o que eu faço com isso, sabe? Assim, e aí pensar,
E aqui eu coloquei Big Data, porque, principalmente ciência de dados, é importante você ter histórico interessante, significativo, para o algoritmo aprender o comportamento daquele fenômeno que você está querendo prever. Outra pergunta, qual que é o horizonte de tempo necessário para as previsões? Curto, médio ou longo prazo? Desculpa. Quando eu falo horizonte, é pensando assim, eu quero prever para fazer previsão horária, previsão mensal, anual, quantos passos de tempo, né? E por quê? Porque quanto mais longo, né, mais longo o horizonte, às vezes é mais difícil, né? Porque é maior a incerteza. Sei lá o que vai acontecer ano que vem, não sei o que vai acontecer amanhã, né? Mais ou menos isso. Outra questão, as previsões podem ser atualizadas com frequência ao longo do tempo ou devem ser feitas uma vez e permanecer estáticas. O que acontece aqui, né? Ou seja, eu consigo atualizar o meu dado para retreinar o modelo, porque o comportamento pode acontecer. O comportamento do seu dado pode mudar. Pensa, antes da pandemia e depois da pandemia, a previsão de venda de um produto pode ter mudado completamente. E aí, muitas vezes, você tem que saber se você vai ter o seu dado atualizado, esse dado atualizado para até retreinar o seu modelo de machine learning, testar novas hipóteses, tá bom? E aí, com que frequência temporal as previsões são necessárias? Ou seja, de quanto em quanto tempo o cliente, o negócio, você mesmo, né, precisa de uma nova previsão. Ah, não, eu tenho que gerar uma nova previsão por hora. Toda hora tem que ter uma nova previsão. Não posso rodar, eu quero uma previsão só uma vez por dia. Então, entender isso também, porque isso vai te ajudar a entender a complexidade do problema, questão de processamento também, de dados para rodar seu modelo e tudo mais. Tá? Aí, indo mais para a parte de tratamento dos dados. Existem N técnicas, muitas coisas podem ser feitas. Aqui é um overview, né, dessa questão de time series. Então, selecionei uma dos grandes, né, o que se pode fazer, transformação do dado é frequência, outlier e lacuna. Frequência. Poxa, eu pego o meu dado histórico e vejo. Eu tenho meu dado diário, ele sempre está diário? Ou, de repente, ele começa a ficar mensal? Ou depois ele vira horário? Né? Entender como é que está a frequência do dado. Entender qual que é a melhor forma para aquele problema que você tem. Outlier. Poxa, existem outliers, números, questões, valores que não estão muito distante do comportamento normal, né? Igual mostra ali o gráfico. Valores atípicos. E isso, às vezes, dependendo do seu problema, vai impactar. Existem casos que você quer prever exatamente aqueles eventos extremos, né? Que é previsão de anomalia. Mas aí tem que entender isso, porque mesmo dentro dessa questão de detecção de anomalia e tudo mais, tem também outliers que mesmo assim estão fora do que você quer prever, né? Que continuam sendo atípicos. E isso pode atrapalhar o seu modelo a aprender. Lacuna, ou seja, eu tenho dado lá diário, de repente pulou 2 meses. Eu tenho 2 meses que não tenho dado nenhum, vazio. O que eu faço? Entender o quanto que eu tenho de lacuna, ver se eu consigo utilizar métodos para preencher essas lacunas, ou se eu tenho que tirar, e aí como é que eu faço, né? Então, para vocês terem uma noção. E aí, existem características das séries temporais que são muito legais, assim, e é muito interessante ter essa noção. Nem todas as séries temporais têm essas 3 características, mas são características que podem te ajudar a construir um modelo. Então, autocorrelação é aquilo que a gente falou, né? O dado, ele tem as observações vizinhas, tem uma correlação. Então, a semelhança entre as observações em função do time step, ou time lag, ou horizonte, né? Ao longo do tempo. Então, muitas vezes, eu quero prever algo que vai acontecer na próxima hora, mas a minha própria variável, as últimas observações, vai me ajudar a prever. Talvez não precise de muitas outras variáveis para conseguir prever aquilo que eu quero. Por exemplo, eu quero prever o preço da energia. O próprio histórico do preço pode me ajudar a prever o que vai acontecer no futuro. Isso é por causa da autocorrelação. Sazonalidade, ou seja, a gente vê a partir da análise do dado que existe um comportamento. Por exemplo, sempre no Natal aumenta a venda de um produto.
sempre chove no período tal, então isso é sazonalidade. Aí, estacionariedade. O que acontece? Existem as características estatísticas, né, do dado. E quando a gente fala que o dado sobre estacionariedade, que significa que a série temporal, mesmo ao longo do tempo, ela é estacionária, ou seja, as características estatísticas dela não mudam. Então, média, variância e covariância são as mesmas, né? Não mudam, mesmo ao longo do tempo. Aí, lógico, tem que considerar a janela. Que janela que eu vou considerar, né? Então, tem todas essas questões que é legal analisar o seu dado, principalmente quando se trata em séries temporais. E aí, uma coisa que eu acho bem legal, continuando nessa questão que eu estava falando, que pode te ajudar a ver isso, né? Coloquei aqui até a funçãozinha do Python, mas depois vocês vão ver o exemplo no Python mesmo. Mas é um pacote que você baixa no Python e é uma função seasonal decompose, que você consegue ver o seu dado observado, o trend, ver se tem uma tendência, ver se tem uma sazonalidade e o ruído, né? A gente fala resíduo. E aí tem a questão se a temporal pode ser univariada ou multivariada, ou seja, posso ter várias variáveis ou usar só uma variável. E essa questão aqui, essa análise é bem rápida no Python, não é que também dá para fazer, qualquer linguagem, coloquei o Python aqui porque a gente utiliza muito e pode ajudar a entender como que está o comportamento da sua série temporal, característica e tudo mais.